O Brasil, um país forjado no cadinho da exploração colonial, carrega consigo as marcas profundas da escravidão. Durante séculos, milhões de africanos foram arrancados de suas terras, jogados em porões de navios e submetidos a condições desumanas. Essa página sombria da história moldou o tecido social, econômico e cultural do país de maneira indelével. Compreender a escravidão no Brasil colonial é essencial para desvendar as raízes da desigualdade e do racismo que ainda assolam a nação. A escravidão teceu a trama da sociedade brasileira, definindo hierarquias, relações de poder e a própria noção de identidade. O trabalho escravo, base da economia colonial, gerou riqueza para poucos e miséria para muitos. As consequências dessa exploração brutal ecoam até os dias de hoje, manifestando-se na desigualdade social, no racismo estrutural e na violência que permeiam a realidade brasileira. Para compreender o Brasil contemporâneo, com suas belezas e contradições, é imprescindível voltar os olhos para o passado. Ao mergulharmos na história da escravidão, podemos lançar luz sobre as feridas abertas que ainda sangram na sociedade brasileira e buscar, de forma consciente e responsável, a construção de um futuro mais justo e igualitário. O primeiro passo nessa jornada é conhecer a brutal realidade dos navios negreiros, palco de sofrimento inimaginável e símbolo da desumanidade da escravidão. Atravessar o Atlântico a bordo de um navio negreiro era uma experiência aterradora. Os africanos, capturados e vendidos como mercadoria, eram amontoados em porões úmidos, escuros e insalubres. Amontoados como animais, sem espaço para se moverem ou respirar, muitos sucumbiam à fome, à sede e às doenças. O cheiro fétido de fezes, urina e corpos em decomposição impregnava o ar, tornando a viagem um verdadeiro inferno na terra. As condições nos navios eram tão precárias que a taxa de mortalidade durante a travessia era altíssima. Estima-se que cerca de 15% dos africanos embarcados morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Doenças como escorbuto, disenteria e varíola se espalhavam rapidamente nos porões superlotados. Os navios negreiros, verdadeiros túmulos flutuantes, carregavam consigo o odor fétido da morte e da ganância humana. Ao chegarem ao Brasil, após meses de sofrimento inimaginável, os africanos que sobreviviam à travessia eram vendidos como mercadoria. Separados de suas famílias e de suas culturas, eram obrigados a assimilar uma nova língua, uma nova religião e uma nova identidade. A violência física e psicológica era uma constante na vida dos escravizados, que lutavam diariamente pela própria sobrevivência. A Igreja Católica, instituição poderosa na época colonial, desempenhou um papel contraditório em relação à escravidão. Por um lado, a Bula Papal Sublimis Deus, promulgada em 1537 pelo Papa Paulo III, condenava a escravidão de indígenas e africanos, considerando-a um crime contra a humanidade. O documento afirmava que todos os seres humanos, independentemente de sua etnia ou religião, eram livres e iguais perante Deus. Por outro lado, a Igreja, na prática, se acomodou à realidade da escravidão, buscando converter os africanos ao cristianismo e justificando a exploração com base em argumentos religiosos. A evangelização era vista como uma forma de civilizar os africanos, considerados pagãos e infiéis. A Igreja também se beneficiava economicamente da escravidão, recebendo doações de senhores de engenho e possuindo ela própria propriedades com escravizados. Essa ambiguidade da Igreja em relação à escravidão reflete a complexidade do período colonial. Enquanto alguns membros do clero se opunham à exploração dos africanos, outros se beneficiavam dela ou a justificavam em nome da fé. Essa contradição moral deixou um legado ambíguo para a Igreja Católica no Brasil,
que até hoje busca se reconciliar com seu passado escravocrata. Em meio à brutalidade da escravidão, surgiram algumas iniciativas que buscavam minimizar o sofrimento dos africanos. Um exemplo emblemático foram as Santas Casas de Misericórdia, instituições filantrópicas que ofereciam assistência médica, religiosa e social aos mais necessitados. A primeira Santa Casa do Brasil foi fundada em 1543, em Santos, por iniciativa do padre José de Anchieta. As Santas Casas desempenharam um papel fundamental na assistência aos escravizados doentes e feridos. Em uma época em que o acesso à saúde era um privilégio de poucos, essas instituições ofereciam tratamento médico básico, remédios e um local para repouso e recuperação. Apesar de seus recursos limitados, as Santas Casas representavam um alento para os escravizados, que encontravam ali um mínimo de dignidade e compaixão. No entanto, é importante ressaltar que as Santas Casas não se opunham à escravidão. Elas atuavam dentro do sistema escravocrata, buscando minimizar o sofrimento dos africanos, mas sem questionar a legitimidade da exploração. Apesar de suas limitações, as Santas Casas representam um capítulo importante da história da assistência social no Brasil, oferecendo um vislumbre de humanidade em meio à barbárie da escravidão.